Vamos a Brasília conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O Lula voltou a criticar nessa posse do Mercadante no BNDES a alta taxa de juros no Brasil. Ele já havia feito declaração semelhante a você na semana passada no programa É Notícia. Afinal de contas, por que essa relação entre presidente da República e presidente do Banco Central está tão estressada? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a quem está nos assistindo. Amanda, a diferença para o primeiro e segundo mandato do Lula é que agora o Banco Central é independente na forma da lei. Antes, o Lula, quando o Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central, o Meirelles tinha autonomia, mas nas reuniões internas o Lula fazia esse tipo de cobrança que ele fez na entrevista na semana passada e a crítica que ele fez hoje no BNDES, porque hoje o Campos Neto ele não responde funcionalmente ao Lula, o Meirelles respondia. Então é a forma que o Lula encontra de fazer uma pressão sobre o Banco Central. Muitos analistas entendem que isso prejudica as expectativas econômicas e acaba levando parte do mercado a trabalhar contra as propostas do governo, contra o próprio Lula. No entanto, é importante também debater se a política monetária está certa. O Banco Central não é uma entidade técnica infalível. É preciso ver se essa política que ele está aplicando, e os juros estão em 13,75% ao ano, é um pouquinho mais alto do que falou o presidente Lula. Então, é legítimo, sim, debater se as expectativas econômicas elas são influenciadas pelas palavras de um presidente da República, e elas são, mas é importante saber se a política monetária está no caminho correto, porque o Campos Neto não é um técnico, né? Ele estava em grupo bolsonarista, ele tem posições e na campanha deixou muito claras as posições dele de apoio ao Bolsonaro e de contraponto ao Lula e ao PT. Amanda e Augusto. Agora, Kennedy, falando um pouco sobre o BNDES no governo Lula, né? Nos últimos anos, a participação do BNDES em empréstimos ficou muito reduzida e a gente pergunta, tende a aumentar, Kennedy? E Lula claramente dá uma importância maior ao BNDES que o governo anterior, né, do que o governo passado. Tende a aumentar sim, Augusto. Lula, na viagem para a Argentina e para o Uruguai, que a gente acompanhou, eu fui pela Rede TV acompanhar essas viagens, disse claramente que o Brasil vai voltar a financiar projetos do exterior que sejam feitos por empresas brasileiras. É um tipo de exportação de bens e de serviços. A França faz, os Estados Unidos fazem, a China faz muito na África. O Brasil tem potencial de conquista de mercado na América Latina e na África. Acontece que o nosso setor de infraestrutura foi destruído pela Operação Lava Jato e as empresas brasileiras não têm tanta capacidade assim. Então, vai depender dos projetos dos países e o Lula também quer um financiamento, Augusto, para pequenas e médias empresas. Aquela política de financiar campeões nacionais, aquilo sai de cena, não é o caminho que o BNDES deve seguir. O Lula tem na cabeça dele que nesse terceiro mandato ele tem que financiar mais o pequeno e o médio empresário e selecionar bem projetos no exterior para serem financiados. É uma coisa importante, gera emprego aqui, mas há uma incompreensão na opinião pública porque isso é fruto de um debate político. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Virou uma batalha ideológica, né?